Olá, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Que Deus te abençoe e te guarde mais esse dia, em o nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nós vamos meditar hoje sobre o que é pecado. O que é o pecado? Muitas vezes nós temos avaliado o pecado como uma prática, simplesmente, uma atitude, uma ação. E ali nós então vemos a pessoa que é usuária de drogas, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata. Então nós chamamos isso de pecado. Uma pessoa que se prostitui. É aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Isso nós temos chamado de pecado. Mas o que realmente é o pecado? Queridos, eu tenho aprendido que essas práticas, que são pecados também, são erradas. Essas práticas, elas são apenas a ponta do iceberg. O pecado, ele está muito mais enraizado em nós do que nós pensamos. Medita nisso comigo, meu irmão. O pecado está em você, está em mim, muito mais do que nós imaginamos. Por isso que a palavra do Senhor diz, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então o pecado, ele está enraizado no ser humano de tal forma que o ser humano é incapaz de se livrar dos seus próprios pecados. É impossível ao ser humano se livrar, se libertar do pecado. Então, o que é pecado? Aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado, o resultado do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos entender o que é pecado. O pecado, ele provoca uma morte. E uma vez que eu me livro do pecado, eu recebo vida. Meu irmão, é possível entender que o pecado é o afastamento do ser humano de Deus. O que é o pecado? Pecado é o afastamento. O ser humano, ele foi afastado. Como Deus é santo e a palavra do Senhor diz que o que nos separa do Senhor nosso Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, fora de Deus não existe vida. Se fora de Deus não existe vida e o salário do pecado é a morte, logo o pecado é o afastamento da presença de Deus. Então, tudo que te afasta, meu irmão, da presença de Deus, tudo que te impede de viver numa comunhão plena com Deus é pecado. E nós estamos neste mundo que está debaixo do poder do pecado. Por isso que nós não temos hoje uma comunhão plena com Deus. Não mais. Não por enquanto. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo
pecado, de maldição. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele pagou o preço do pecado. E Ele tem determinado um dia que Ele vai voltar. E Ele então vai estabelecer o seu reino. E nós então seremos transformados. Nós então reinaremos com Cristo eternamente. Então, hoje o que nós conhecemos em parte, nós vamos conhecer plenamente. Nós seremos, meus irmãos, ali adentrados novamente em Deus. Nós entraremos novamente no reino de Deus, no Espírito de Deus. E então nós vamos conhecer a Deus como também Ele nos conhece. Então não fique você agora achando que o pecado é aquela pessoa que fuma, é o fumante que é pecador, é o ladrão que é pecador, é o homossexual que é pecador, é o adúltero que é pecador. Meu irmão, pecador é todo ser humano, porque todo ser humano ele foi afastado de Deus e carece da glória de Deus. Então tudo que nós precisamos fazer agora é nos humilhar, é nos render e receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia no Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia, meu irmão. Boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é Ele que nos vivifica. O Espírito de Deus que vem morar em nós por meio da fé em Jesus Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vai vivificar também o nosso corpo mortal. E nós vamos estar com o Senhor eternamente. Eternamente nós vamos ser novamente conectados com Deus. E não vai haver mais pecado. E porque não vai ter mais pecado, também não vai haver mais morte, não vai haver dor, não vai haver lágrimas, não vai haver nenhum tipo de sofrimento. Oh, meu querido, ame a Deus, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração, fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.